Vamos agora falar sobre com o Edson Moura, porque a gente traz agora, aliás, na semana passada nós já fizemos isso e agora a gente vai atualizar aí a semana epidemiológica com os dados da Covid-19 em Alagoas. Se eu voltar com o Edson Moura ao vivo, que ele vai trazer aí os dados detalhados de como as coisas estão se comportando aqui. E essa análise na semana, né, Edson, ela é muito importante porque nos dá uma visão panorâmica do que está acontecendo, não é isso? Isso mesmo, Tiago. A gente já está fazendo há 3 semanas, essa é a 4ª semana que a gente faz toda segunda-feira aqui no Cidade Alerta. Os dados, né, atualizados, a gente faz exatamente esse somatório com todos os dados da CESAL nos 7 dias que compõem a semana epidemiológica. Essa semana epidemiológica, difícil de falar, mas é isso mesmo, ela começa sempre no domingo e termina no sábado. Então, a gente vai falar hoje dos dados da semana epidemiológica número 31. Ela começou no dia 26 de julho e terminou no último dia 25 de julho. Pode colocar na tela aí exatamente essa arte que a gente preparou com as informações, porque nesses 7 dias desta semana epidemiológica, Alagoas registrou mais 6.265 novos casos, passando de 54.730 para 60.995 em 7 dias. A média diária de novos casos nessa última semana foi de 895 casos por dia, e o dia com maior número de casos foi o sábado, com 1.267 casos em apenas 24 horas. Foi o dia da semana com maior número de casos. O número de mortes também subiu nesta semana epidemiológica 31. Subiu de 1.486 para 1.581 em 7 dias, mais um detalhe. Diferente do número de novos casos, que continua com uma média crescente, o número de mortes continua caindo. O número de mortes, a média de mortes está caindo. Terça, quarta e sexta foram os dias da semana passada com maior número de mortes, 15 por dia. E aí a gente vai ter aí a média diária de mortes, né, foram 95 ao todo, e a média diária de 13,5 mortes. Comparado com as semanas anteriores, essa média foi a menor até agora registrada em relação às últimas 4 semanas. Nessa próxima cartela, você está vendo aí o comparativo com 3 semanas anteriores. A semana 28, nós tivemos 5.378 casos. Na semana 29, a gente teve 4.950, ou seja, teve uma queda. Na semana 30, 5.147, você está vendo aí, a semana 29 e a 30, 5.147, e a semana 31, que é essa que a gente está falando, 6.265. Vou comparar só essas últimas 3, então é a 29, a 30 e a 31. Na 29 foram 707 casos dia, na 30, 735 casos dia, na 31, que é essa que a gente está, 895 casos. Então, um acréscimo aí de 160 casos dia, tá? Então, tivemos esse registro de aumento de casos diários. O número de mortes é que está caindo. Então, na 29 foram 117, na semana 30, 105, na semana 31, 95. Assim como a média de mortes. Na semana 29, 16,7, na semana 30, 15 e na semana 31, 13,5. Agora, Tiago, chama muita atenção, você pode colocar inclusive a próxima cartela, só para a gente ilustrar esses dados que eu estou falando em tabelas, né, para a gente poder visualizar melhor também essa evolução. Veja aí, a gente tem exatamente as 4 semanas que a gente começou a trazer esses dados aqui no Cidade. Na semana 28, você vê aí, 5.378, na 29, 4.950, na 30, 5.147, na 31, um recorde, comparando com essas 4 semanas, 6.265. Veja que é um dado que destoa, não é? Mostra realmente que houve um crescimento de casos confirmados. Claro que a gente tem que saber quais os motivos, né? Na entrada anterior, a gente tinha falado aqui, né? Possivelmente, o número de casos suspeitos em investigação estava aguardando o resultado de exame, e esses resultados saíram, coincidentemente ou não, no sábado e no domingo, subindo, né? Puxando para cima essa média diária. Só no sábado foram 1.267 casos. Esses números de sábado entraram nessa semana epidemiológica. No domingo, que vai entrar nesta semana agora, foram 1.248. Em 48 horas no final de semana, nós tivemos 2.515 pessoas confirmadas para a Covid-19.
realmente é um dado que preocupa. Se por um lado a gente tem o número de mortalidade caindo, que é importante também, isso pode ser explicado, né, Tiago? Por mais leitos, por mais estrutura, pelas pessoas estarem usando máscara, porque aí ao se contaminarem pela Covid não desenvolve, né, um nível mais alto, mais grave da doença, por procurarem assistência médica de forma antecipada, tudo isso reflete na queda no número de mortes, mas o número de casos aumentando continua preocupando e reforça exatamente aquilo, Tiago, que a gente não pode, de jeito nenhum, baixar a guarda, não é? De fato, você falou uma coisa muito interessante, né? O número de mortes diminuiu, apesar do número de casos confirmados terem aumentado. É importante a gente salientar, né, Edson, que hoje, teoricamente, é mais fácil para as equipes médicas tratar do assunto, tratar um paciente. Eles já sabem especificamente o protocolo a ser tomado, muito diferente de quando as coisas começaram. Era uma coisa muito nova, ninguém tinha informação de quase nada. Agora a gente continua menos desinformado, digamos assim, porque a gente sabe que essa doença, lamentavelmente, ela é muito flexível. Algumas pessoas sentem alguma coisa, outras não sentem nada, outras os sintomas são completamente diferentes, mas, de um modo geral, você tem sintomas básicos que acabam norteando, de fato, aí as equipes médicas. Então, talvez por isso a gente tenha aí, de fato, um percentual de mortes, né, muito menor do que a gente já teve fazendo um comparativo com outras semanas, não é isso? Exatamente, aí a gente reforça exatamente todas essas orientações, né? Desde o uso da máscara, que a gente viu no bloco anterior, que muitas pessoas ainda desrespeitam, né? Enfim, lamentavelmente, até você procurar uma ajuda o mais rápido possível. Todo intervalo aqui do Cidade a gente reforça isso, né? Os sintomas, e se você aparecer algum sintoma e se esses sintomas forem evoluindo, é importante procurar atendimento médico, porque quanto mais cedo você é diagnosticado, você é confirmado que você está com Covid, você pode evitar, né, uma forma mais grave da doença que pode evoluir para um óbito, né? E a gente torce para que esse número de óbitos vá caindo cada vez mais, mesmo que a gente tenha mais pessoas contaminadas, que sejam pessoas que tenham sintomas leves da doença. Mas, infelizmente, a gente não sabe se uma pessoa vai ter um sintoma leve, vai ter um sintoma mais ou menos, ou um sintoma grave da Covid-19. Por isso que é melhor não arriscar e seguir as orientações para não se contaminar, né, Tiago?